Vamos ver como foi esse 0 a 0 com sabor de vitória para o Corinthians. O Alexandre Silvestre esteve na Neoquímica Arena e conta tudo que rolou por lá. O Corinthians comemorou o empate por 0 a 0 em casa com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Comemorou reclamando do VAR, do apito, da arbitragem. Não tenha dúvida que a arbitragem hoje ela acabou tendo um peso excessivo no jogo, né? Eu não sou um cara que gosta de ficar aqui falando de arbitragem, porque de repente pode soar até como desculpa, né? Mas eu acho que as duas expulsões, elas tiveram pesos diferentes. A expulsão do Marlon, ela deveria ter tido a expulsão do Darlan antes. Na expulsão do Otero, no segundo amarelo do Otero, há uma falta do Orejuela antes, né, que não foi dada, então também é um peso diferente aí na expulsão. Você ter que jogar com 9 jogadores diante de uma equipe poderosa, você tem que se apresentar bem. Então essa evolução do Corinthians, ela realmente me chama a atenção. Diante das oportunidades que nós tivemos no segundo tempo, talvez a gente lamenta não ter vencido a partida, que seria o ponto alto da rodada ou, de repente, a virada no campeonato. Muito bem. Então, o que a gente está imaginando, o Mancini insistiu muito nessa história de uma eventual virada do time por causa desse momento ruim que ele superou no jogo, né, a adversidade do jogo. Às vezes acontece mesmo, você tem um choque, vai e fala, caramba, eu posso. Eu não sabia que eu podia, né? Você faz aquilo na raiva e depois você fala, nossa, eu podia fazer e tal. Pode ser. O time é ruim. O time é ruim. Eu até estava pensando seriamente em fazer uma solicitação informal, como torcedor e tal, para que a FIFA proibisse todos os times brasileiros de contratar jogadores. Porque quem contrata só faz porcaria. O Corinthians contratou 94 e tem um time horrível. O Santos não pode contratar, está aí brigando em tudo. O São Paulo só se acertou quando pararam de fazer contratação, porque acabou o dinheiro e aí começou a jogar a molecada. O Palmeiras começou a crescer quando a dona Leila parou de pôr dinheiro e teve que botar os moleques. E o Corinthians funcionava quando tinha molecada. Então, de repente, pode ser aí o caminho, né? Porque, de fato, o time do Corinthians é bem ruim. E ontem teve um momento de exceção contra um time superior a ele com 2 a menos. Avaliar o resultado em si, claro que não foi bom. O Corinthians ele hoje deve perder, inclusive, uma posição na tabela, né, porque tem o jogo do Sport contra o Atlético Goianiense. Independentemente do resultado, o Corinthians cai uma posição, mas pela circunstância, pelo adversário, como se desenhou o jogo, até com esse fato da expulsão que poderia ter acontecido, e também é uma grande incógnita, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. De repente expulsavam não expulsavam do Corinthians, o jogo ficava igual e o Grêmio ganhava, ninguém tem essa certeza. Mas a forma que o Corinthians se entregou, aí eu concordo com o Flávio, né? O time mostrou que dá para fazer algo melhor. Apesar de todas as limitações. O Fagner ontem jogou uma partidaça, jogou muita bola, né? Inclusive a única chance de gol foi do Corinthians com o Fagner. Uma grande defesa do Vanderlei. O Fábio Santos também fez uma partida. No geral, o Corinthians se entregou. O Corinthians foi Corinthians no aspecto da vontade. E segurar um Grêmio, né, com 2 a menos, realmente tem que dar um sinal de alerta. O Mancini, esperto como ele montou um esquema dentro de campo, ajeitou o time para parar o Grêmio e, esperto como ele vai capitalizar isso com certeza, Michele, para levar o Corinthians a boas possibilidades aí. Coritiba, quarta-feira, é um jogo decisivo para o Corinthians. Foi uma das melhores partidas do Corinthians em termos de vontade, de raça, de entrega, né? Jogou com raiva, vamos dizer assim. Tem sentido. Melhor jogar com raiva do que jogar como estava jogando. O jogo de quarta-feira é um jogo vital para o Corinthians pelo seguinte, ele vai pegar um time inferior a ele, um dos poucos times inferiores ao Corinthians. É o jogo contra o Coritiba. Se ele ganhar esse jogo, ele dá uma respirada legal. Se ele perder, ele entra diretamente na zona do rebaixamento. Talvez até literalmente na zona do rebaixamento. Então é um jogo fundamental contra um time pior que ele. Aí a gente vai sentir qual é a do Corinthians, né? Se o Corinthians tem condição, se não tem condição. Flávio, nesse momento o Corinthians briga para fugir de rebaixamento. Mas sem dúvida. O Campeonato Brasileiro do Corinthians é para isso. Por isso que eu falei, é o time que mais contratou e está brigando para não cair. Melhor botar a molecada para jogar. É isso aí. Bom, vamos tentar contato com o Jonas Campos, ao vivo do Parque São Jorge, chegando com as novidades do Timão. O André Sanches ficou maluco com o árbitro do jogo, né, Jonas? Boa noite. Muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Muitas reclamações por parte do Corinthians
por causa desses lances polêmicos envolvendo a arbitragem, né? Expulsões do zagueiro Marlon e do meia atacante Otero, bastante contestadas, e o Corinthians ainda reclama que o volante Darlan do Grêmio teria que ter sido expulso por um segundo cartão amarelo num lance durante a partida disputada na Neoquímica Arena. E o presidente André Sanches ficou pistola com essa história toda e desabafou via Twitter. Andrés publicou o seguinte, abre aspas: tivemos mais uma arbitragem bizarra na Neoquímica Arena, um juiz despreparado não pode apitar um jogo do tamanho de um clássico nacional como é Corinthians e Grêmio. O Andrés até se empolgou nas críticas e foi além. Diz que amanhã, né, se referindo a hoje, entraremos com ofício na CBF relatando todos estes erros. O torcedor quer respeito. Esse Caio Max Vieira não apita mais jogos do Corinthians. Fecha aspas para André Sanches. Vale lembrar que o árbitro, né, o Caio Max Vieira, relatou na súmula que sofreu uma pressão ali no intervalo da partida, nos bastidores da Neoquímica Arena, né, próximo ali à zona mista, de 2 dirigentes do Corinthians, já chamando ele de covarde, reclamando bastante da atuação, isso ainda no intervalo da partida. Mas o que vocês acham sobre essa crítica e toda essa revolta do presidente agora licenciado, né, André Sanches, pessoal? Isso aí, o que vocês acham disso tudo que o Jonas falou? O Jonas, ele foi num ponto importante, né? O presidente, ele não é mais presidente. Licenciado. E o Andrés, obviamente, falou porque ele representa o Corinthians, não é? O São Paulo já fez isso, é claro, já joga uma pressão para outro jogo. Isso faz parte do bastidor. O Caio Marques, ele fez uma arbitragem muito ruim, o jogo foi muito grande para ele. Ele vem crescendo aí na escala de arbitragem e tal, deram um jogo grande para ele, ele fez lambança de todos os lados. A expulsão ali do Marlon, não tem o que falar, ele foi com o pé para cima, claro. Ele voltou atrás do cartão, quase arrancou a canela do cara. Então, acho que errou, mas não é para tanto, não. Acho que o Corinthians sai fortalecido no aspecto da entrega, Flávio. Acho que é muita coisa de deixar para o próximo. Isso. Né? E tem uma outra coisa também importante. É claro que nessa altura, hoje, a maioria dos caras que vão votar na eleição de sábado já sabem quem vai votar. Até porque, cara, o que eu levo nisso? Você sabe como é que funciona. O conselheiro pensa nele. Mas aqueles caras, aquela meia dúzia, 15, 16, 20, vai querer votar mesmo por alguma razão, o resultado do campo pode pesar. Claro. Se o Corinthians perder do Curitiba e entrar na zona de rebaixamento, é ruim para a candidatura do Duílio Monteiro Alves. Porque o Corinthians, no final da história, é um time de futebol. O Corinthians é futebol. Tem o clube, tem não sei o quê e tal, mas o Corinthians é futebol. Se o futebol estiver bem, ajuda o Duílio. Tanto é verdade que o Gobi ontem aqui no Mesa, ele focou muito no quê? No futebol. No futebol, nos títulos que ele conquistou. Claro. Né? Eu levei a Libertadores. E contrapondo com isso, eu levei ao Mundial, eu levei a Recopa. E essa administração, por que não fez a mesma coisa? Porque é o que o Flávio está falando. O Corinthians é futebol. Claro. Respira Esporte futebol. Clube Corinthians Paulista, caramba, né? Corinthians Futebol Clube. E a questão do Luan, né? Parece que o Luan deu uma melhorada, engatou. A gente tem aí até o Mancini falando do Luan, né? O Garrafa tinha comentado aqui no começo do programa. Vamos dar uma olhadinha aqui que o Mancini falou? E aí eles comentam aqui. Eu acho que o Luan, ele está melhorando e melhorando bem. Não só no aspecto no aspecto técnico, ele fez um jogo muito interessante, ele conseguiu ser aquele jogador que todos nós vimos nos melhores momentos dele, mas é óbvio que este é um processo que não é do dia para a noite, mas há necessidade, logicamente, que todos nós tenhamos calma, paciência, porque é um processo um pouco demorado, né? O Luan é um menino fantástico, é um cara que se empenha demais nos treinamentos, é o cara que mais corre durante as semanas, então isso mostra que ele é um atleta resistente, que suporta os 90 minutos, talvez não muito em intensidade, e isso a gente está tentando gerar para ele um ganho, um pouquinho mais de força, de intensidade, exatamente para que ele possa ter uma resposta significante. Então nós estamos elaborando uma série de detalhes que podem ser uma mudança de atitude para ele. A mudança maior depende dele. Olha, tá até dando uma esperança, né, do Luan? As pessoas, cada ser humano tem o seu perfil, tem o seu jeito de ser. E mudar radicalmente é complicado. O Luan não é um jogador, digamos, vibrante.
Mas ele tem muita técnica. O Ganso, também. A técnica do Ganso, espetacular. É verdade. Agora, um morto. É Por que o Ganso não virou? Porque é um morto. Ele tem o Pato também não era vibrante. Isso, ótimo exemplo também. É um jogador espetacular, sim, com mas a não técnica, mas é morto. E morto, não estou falando no sentido de, sabe, aquele cara meio desanimadão, ó vida, ó azar, sabe assim? E o Corinthians, ele não tem muito esse perfil, por isso que eu não sei, é por isso que eu contesto a contratação do Luan. O Luan, ele precisaria jogar num time que fosse mais para toque de bola, não é o perfil do Corinthians. Então você precisa olhar o perfil do modo geral do jogador quando você contrata. Por isso que o Mancini falou, vai demorar, vamos ver se ele consegue e tal. A técnica dele é indiscutível. O problema é que ele não é o jeito dele, a maneira dele jogar. Tinha um jogador, só que eu vou falar de gênio, tá? Que ele não era um jogador vibrante, mas ele era gênio, chamado Ademir da Guia. Uma técnica muito maior que esses caras todos. Sim. E ele era tão bom, quietinho e tal, só que ele arrebentava no jogo, né? Ele era vibrante pela técnica altamente apurada. Cerebral. São estilos de jogador, sim, né? E tem jogador que vai embora e... quer saber? Quando ele está sofrendo muito, vou falar do jogador que talvez você até não concorde. Depois que o Romero saiu, o Corinthians não se acertou mais. Aquele lado do campo. E o Romero é jogador técnico? Não, tem uma dificuldade. Isso aí que o Luan está fazendo não faz nunca. Mas é um jogador que se identifica com o Corinthians. Se arrebenta, se aquela mata. Raça E hoje ele é o jogador, capitão da seleção do Paraguai. Mas ele é grosso, só que ele tem... São perfis ele era diferentes. Mas do Corinthians, sim, claro. Perfis diferentes. O Corinthians é mais para Romero do que para Luan. Eu entendo o que o Flávio está falando, mas eu não desistiria do Luan. Até por essa técnica que ele tem hoje num bando de cabeça de bagre que joga no futebol brasileiro. Então, se ele é um cara diferente, né, eu acho que tem que acreditar e tentar. O Luan está aí, ele é a realidade do Corinthians. Se eu perguntar para a torcida do Corinthians, você que está em casa aí, você corintiano especificamente, o Mancini é o técnico dos seus sonhos para dirigir o Corinthians? Não é. Mas ele, para esse momento, está sendo muito útil ao Corinthians. E veja o que ele faz, o que ele está tentando fazer com o Luan. Resgatar o Luan, aproveitar. Se eu tenho esse material humano, que mesmo não tendo essa raça, essa determinação, eu tenho esse cara, eu tenho que tentar aproveitar. E outra coisa que a gente percebe é que o Mancini chegou, o discurso de todo mundo está indo na mesma direção. O que o Mancini falou na coletiva, o Fagner, que é um dos líderes do grupo, falou em redes sociais, elogiou o Luan, falou que o Luan treina. Tudo que o Mancini falou na coletiva, o Fagner foi lá e falou. Ou seja, o discurso está alinhado. E isso é importante, isso é mérito do Mancini. Como é mérito do Mancini, dar essa sequência ao Luan, ele, obviamente, por conhecedor como faz a mesma leitura que o Flávio faz, do aspecto de raça, de entrega e tal, mas ele vai tentar tirar algo do Luan, e tem que tirar. O Corinthians precisa do Luan. Muito bem.